Então, pessoal, boa noite. Eu sou a Jaqueline Reinert, sou uma das fundadoras da empresa IDEST, Gestão e Negócios, e a convite do Rodrigo, pela nossa parceria com a empresa Linha IT, estamos aqui hoje para falar um pouco sobre OKR, né, com o time Home Office. Trabalho com OKR já faz um tempo, tanto na implantação de OKR, quanto treinamentos, consultorias, mentorias, enfim. E hoje eu espero dividir aí um pouco do conhecimento com vocês, porque o webinar é rápido, né? Tem 1h30 e tem muita informação esse tema, mas vou tentar passar o máximo de informações aí para todo mundo se inteirar como é que funciona o OKR e como é que está funcionando com os times home office. Ok? Como o Rodrigo falou, no final eu respondo aí algumas perguntas que vocês tiverem dúvidas. Certo? Bom, nós estamos vivendo um momento agora de transformação, né? Devido a essa pandemia, nessa realidade, digamos assim, desconhecida. Nossas equipes, empresa, comércio, indústria, estão se transformando numa velocidade muito rápida, né? E isso também tem a ver com as nossas expectativas. Então, a gente passa por um momento de transformação. Antes estávamos todos trabalhando na empresa, perto dos colegas, das outras áreas, com os gestores ali acompanhando, visualizando tudo o que está acontecendo dentro da organização. E agora a gente se encontra no momento dentro da sua casa, home office, tudo mudou, e aí começa a gerar uma série de sentimentos, né? Que pode gerar uma preocupação. E ainda tem a situação de você ter que lidar com a demanda da família, por estar em home office, enfim, né? Apesar do tema home office não ser uma novidade, porque já tem muitas empresas que já trabalham nesse formato, mas diante dessa pandemia que nós estamos vivendo, a maioria das empresas não tinham esse preparo. Então tiveram que mudar praticamente aí do dia para a noite para se adaptar de uma forma muito rápida, né? Para não perder tantos resultados, enfim, começar a ter o seu negócio aí gerando um fluxo. E aí a gente vive, então, uma nova era de tentar manter-se isolado, mas ao mesmo conectado. E com isso, empresas e profissionais precisaram redefinir, reorientar, corrigir o curso para se adaptar a essas novas realidades, né? Mas, por um lado, né, diante dessa adaptação, muitas pessoas, muitos profissionais e empresas começaram a evoluir também. Então, a gente consegue encontrar um lado positivo nisso, porque diante desse novo cenário, muitas empresas e profissionais encontraram oportunidades em meio às incertezas, né? Então, nesse momento de pandemia, eu vejo que nós enfrentamos dois desafios difíceis. O primeiro é esse ajuste em repensar como trabalhar em locais separados. E o segundo fator é o novo fluxo de trabalho. Como é que a gente vai se realinhar? Como é que a gente vai se sentir seguro, confiante, diante dos impactos que pode acontecer nesse momento, né? Como é que a gente vai se sentir pertencente ainda à organização, à missão, ao propósito? E aí, com isso, o OKR vem para dar uma mão, cai como uma luva nesse momento, para nos ajudar nesse processo. Então, falando um pouco o que é o OKR, para quem nunca ouviu falar no termo, né? O OKR significa O de Objective, que na tradução é objetivo, e o KR de Key Results, que é resultado-chave. Eu vou usar o termo aqui bem brasileiro, vou usar o termo durante o webinar falando OKR, mas tem um pessoal que fala OKRs, enfim, tá? Então, é basicamente isso. É um modelo de gestão ágil de desempenho para a realização de um planejamento baseado em resultados. E o OKR também ele tem várias funcionalidades, mas também é uma ferramenta de comunicação interna, porque ele alinha todos os times, ele faz uma integração. E isso tanto na formulação dos objetivos, quanto na aproximação da missão, do propósito e principalmente da estratégia corporativa.
E uma das principais vantagens do OKR é o fato dele sair de um plano mecânico, de planejamento baseado em tarefas, e adquirir uma capacidade de se tornar uma empresa que planeja baseado em resultados. Então, as pessoas começam a deixar de pensar somente o que temos que fazer e passam a refletir, a dialogar sobre que benefícios, que resultados, que impacto o nosso trabalho pode gerar. E esse alinhamento, ele começa a gerar uma segurança, né? Uma certeza de que nós estamos no caminho certo. Por quê? Nem tudo que reluz é ouro, né? Às vezes os nossos times, eles se distraem com temas, assuntos, ações que não têm tanta importância e principalmente que acaba tomando muito tempo e não gera resultado. Eu gosto muito dessa frase do Egon, fundador da Nuvem Bots, que a qualquer momento uma porcentagem significativa de pessoas está trabalhando nas coisas erradas. E isso é desde a base até o topo, né? Então, toda estrutura da empresa. Todo mundo está sujeito aí ao desalinhamento. E essa é uma das principais propostas do OKR, gerar o alinhamento. Em momentos de home office, né? Isso é o que mais precisamos, né? Estamos em casa, estamos trabalhando fora da nossa zona de conforto, que é lá dentro da empresa, junto com toda a equipe. E agora, a gente precisa de um alinhamento para saber se realmente estamos no caminho certo. Falando um pouco da história do OKR, né? Surgiu aí na Intel. Ele nasceu de um campo de batalha de empresas lá do Vale do Silício que precisavam se tornar mais competitivas e inovadoras. E para isso, eles precisavam de algo que os ajudasse a aumentar o alinhamento, o foco, o engajamento e a agilidade. E na Intel, tinha o Andy Bluth, que foi CEO da empresa, e ele conhecia o Peter Drucker, que todo mundo já deve ter escutado a falar aí, né, que trouxe a teoria, o MBO, do MBO, a gestão por objetivos, e diante de conhecer esse modelo de gestão, ele fez uma adaptação e desenvolveu o OKR. Tanto que é importante fazer uma gestão não somente dos objetivos, mas também identificar quais são os principais resultados que a empresa precisa focar naquele momento. Isso foi muito bacana porque a Intel estava vivendo um momento muito de transição, né? Eles estavam passando de venda de dispositivos de memórias para um momento de venda de processadores. E como a gente sabe, empresas da área de tecnologia, isso passa muito rápido, né? Então, eles tinham que se adequar, colocar toda a empresa a ter um foco principal, pensar nos principais resultados que deveria focar, deixar todo o time alinhado para não perder o time e acelerar e se destacar aí no mercado. E eles conseguiram fazer isso, e o Groove, ele se apoia falando que o OKR foi uma grande ferramenta responsável por esse sucesso. Depois de um tempo, o John Doerr, ele foi trabalhar na Intel e ele conheceu a metodologia do OKR. Passando aí um bom tempo, ele levou essa metodologia para o Google, lá em 1999. Na época, o Google era bem pequeno, tinha uma média aí de 30 colaboradores. E ele apresentou para os fundadores, e os fundadores falaram o seguinte: é o que a gente precisa. Nós estamos começando, nós precisamos ter um time alinhado, precisamos todo mundo focar, pensar fora da caixa, inovar. Então, essa metodologia vai nos apoiar e vai ajudar nesse processo. E hoje nós sabemos que o Google tem mais de 60 mil colaboradores, né? Então, de 1999 para 2020, foi um crescimento, assim, muito grande. Aqui tem uma linha de tempo, só para vocês entenderem que tudo isso que eu estou explicando para vocês não é novo, tá? Começou lá com o Peter, lá em 1954, aí na década de 60, 68,
o Gruf, que começou a implantar o OKR lá na Intel. Aí, em 74, o John Doerr foi lá, né, entendeu todo o método e em 99 levou para o Google. Em 2018, teve um boom aí, e grandes empresas de diversos segmentos começaram a trabalhar com o OKR. E aí, depois disso, tudo mudou. A forma de fazer planejamento estratégico mudou completamente. Antes, né? Antigamente, e não tão antigamente, porque ainda algumas empresas trabalham nesse formato, um planejamento assim mais preditivo, né? O que seria isso? É aquele planejamento que você investe horas e horas de trabalho, né? Constrói todo um mapa para fazer todo o planejamento, mas às vezes dura 2 meses para fazer toda essa construção. E é um planejamento preditivo, por quê? Porque é um planejamento desenhado para o ano inteiro, para o próximo ano. E no momento que nós estamos vivendo, né? Hoje o mundo ele é cada vez mais volátil, mais incerto, independente da área do negócio. Já nas primeiras semanas do próximo mês ou do próximo ano, muita coisa pode mudar, né? O ambiente econômico pode mudar, novos concorrentes, enfim, podem surgir, né? Então a gente, por exemplo, o exemplo que a gente está vivendo agora de pandemia, né? Então, quem planejou 2020 inteiro provavelmente vai ter que fazer muitas alterações aí no seu planejamento, vai até descartar todo o planejamento. Então, ele é preditivo porque a gente não consegue adivinhar o que está por vir, o que pode acontecer. E o OKR, ele traz essa flexibilidade, né? O formato dele faz com que você possa trabalhar durante o planejamento o ano todo. Ele traz essa flexibilidade na estratégia a ponto de você corrigir a rota caso aconteça aí algumas variações no ambiente externo, no mercado. Então, o planejamento estratégico estático é coisa do passado. As melhores jogadas acontecem aí durante o jogo. O John Doerr, ele fala em um livro, que é um livro que eu recomendo, que é Avalie o que Importa, o nome do livro, muito bacana, e ele fala algo que é muito interessante, que uma virtude dos OKRs é que eles podem ser rastreados, e depois eles podem ser revisados ou adaptados conforme as circunstâncias exigirem, né? E ele diz também que, diferente dos planejamentos estratégicos que existem de forma tradicional, que são mais congelados, no OKR, não. Você pode definir e você pode esquecer, conforme o que está acontecendo, né? Alterar, enfim. Ele diz que os OKRs são organismos vivos, respiradores, né? Então, ele permite aí toda essa flexibilidade. E, claro, sempre interligado, direto ou indiretamente, com o propósito da empresa. Então, o OKR também é uma ferramenta de transformação corporativa e mobilização de todos em direção ao propósito, né? Então, comece pelo porquê. O OKR é um meio para um fim. Então, qual é o fim que nós queremos? Entender o porquê disso é extremamente importante, né? Ter uma compreensão inicial clara do porquê de um objetivo, do porquê dos resultados, é o que vai fazer o sucesso dos OKRs. Caso contrário, as pessoas estarão desorganizadas, desalinhadas e não vai ter energia suficiente para trabalhar em cima dos seus KRs. Então, perguntas, por que eu devo adotar o OKR aqui? É extremamente importante para a gente iniciar e levar o OKR para dentro de uma empresa. Mas antes de entender o porquê de adotar o OKR, nós precisamos voltar algumas casinhas assim atrás e entender o porquê das empresas. E esse porquê da empresa está muito ligado e é o propósito. Toda vez que eu vou fazer uma implantação de OKR, eu preciso iniciar pelo propósito, entender o porquê da empresa, né? Qual que por que ela existe? Qual é o sentido? Qual é o significado que ela traz para os seus colaboradores? E agora, nesse momento de home office,
isso tem que estar mais presente ainda, tem que estar mais forte para que todo mundo se sinta pertencente à empresa, mesmo à distância, quilômetros, enfim, né, longe das áreas, longe do gestor, longe da organização, mas ainda dentro de si bater forte aquele sentimento de pertencimento, né? Eu faço parte e eu quero compartilhar esse propósito, e é um propósito da empresa, mas também é um propósito meu como colaborador. Então, a maioria das pessoas trabalha em dois campos, o que deve ser feito e no como deve ser feito. Simon Sinek escreveu no seu livro outra literatura que eu recomendo, que se chama Comece pelo Porquê. Ele traz uma teoria muito interessante do círculo dourado. Eu vou explicar bem rapidamente aqui, né? Devido à função do nosso tempo, eu não consigo me aprofundar, mas quando eu vou dar um treinamento sobre o OKR, eu me aprofundo muito nisso, porque isso é extremamente importante e faz parte de uma implantação do OKR na organização. Então, assim, imagina um círculo com 3 camadas. De dentro para fora, a primeira camada de dentro do círculo representa o porquê. A camada do meio representa o como. E a última camada representa o que. Ele diz que a maioria das pessoas, elas estão na camada do o que e no como. Então, as pessoas sabem o que devem fazer, né? Algumas pessoas sabem como fazer, mas pouquíssimas pessoas sabem por que fazem o que fazem, né? O que está por trás disso. E nós, seres humanos, sempre queremos estar assim no momento que tem uma compreensão mais clara. Então, saber o que deve ser feito, como deve ser feito, traz mais clareza para nós. E a gente acaba ficando aí nessas 2 camadas. Buscar o porquê começa a trazer um pouco mais de confusão. E aí ele identificou que líderes inspiradores, empresas inspiradoras, começam a trabalhar de forma diferente, né? Começa a trabalhar pelo porquê, trazer significado, trazer sentido para dar razão. E tem uma explicação biológica em tudo isso. Tem toda uma história de como funciona o nosso cérebro, mas rapidamente, assim, só para vocês terem uma noção, existe uma área do nosso cérebro que quando a gente entende o porquê, né, ele ativa o nosso comportamento, ele começa a controlar o nosso comportamento, tanto na parte de nos influenciar, como na parte de tomada de decisão. E aí a gente começa a encontrar sentido nas coisas. E a gente começa a agir porque nós acreditamos. Então, quando você vê aqueles colaboradores, né, que acredita na empresa, que acredita no negócio, que tem um propósito por trás, e quando eu falo propósito, o porquê da existência, eu não estou falando financeiro. Todo mundo sabe que a empresa precisa gerar lucro, resultado, enfim. Mas é algo fora disso, né? O porquê que as pessoas deveriam se importar com o que você faz. Então, é mais nesse sentido. O que a empresa quer deixar? Qual é o impacto que ela quer gerar? E a partir do momento que isso traz clareza para nós, a gente começa a ter um outro nível de engajamento, a gente começa a acreditar nas causas e a gente começa a permanecer junto com a empresa, tanto em momentos bons como em momentos difíceis, por exemplo, né, como a gente está vivendo agora. E por que tudo isso é importante? Porque a partir do momento que você tem clareza no porquê que você faz o que você faz, você também vai começar a ter clareza quando você for construir os seus OKRs. E o seu nível de engajamento com isso vai ser diferente. E estar na empresa, em qualquer momento, em qualquer situação que ela se encontra, vai fazer toda a diferença no resultado final. E aí eu faço a pergunta para vocês, né? Por que implantar o OKR em tempos de pandemia? E muita gente me questiona isso. Justamente porque o OKR ele nasceu nesses tempos, ele foi construído nisso. No momento assim, de desafio de mudança, em momentos de crise. Então, o OKR ele veio já com esse propósito
dessa virada de chave, né? Os OKRs, eles nunca foram feitos para serem, assim, trilhos rígidos, mas sim para ser uma ferramenta para que as equipes profissionais se comprometessem de forma coletiva com alguma coisa, com algum resultado. Então, nesse momento que a gente está em casa, trabalhando no home office, a gente precisa de um comprometimento de todo mundo, mesmo em locais separados. Então, implantar o OKR, trazendo transparência, trazendo alinhamento, vai fazer com que as pessoas se sintam mais seguras, né? Hoje elas estão em casa com uma enxurrada de informações assim ruins, digamos, né? Liga a televisão, só tem notícia ruim. E, ao mesmo tempo, tem que lidar com toda a situação de família, enfim, que não estava acostumado a trabalhar no seu escritório, no seu ambiente de trabalho. Então, são muitas situações que a gente precisa aí focar, né, e se sentir que estou em casa, mas eu faço parte da empresa, me sinto seguro, estou confiante e eu fiz parte dessa construção dessa estratégia que vai fazer a empresa buscar novas oportunidades. Então, o implantar o OKR nesse momento é extremamente importante porque ajuda isso a gerar esse tipo de sentimento nos colaboradores. Agora, falando um pouco sobre as características dos OKRs, né? O que significa objetivo? É simplesmente o que deve ser realizado. Deve ser uma afirmação clara de uma linha, algo pequeno, mas que seja significativo, que seja inspirador, que seja qualitativo, que gera um engajamento. É basicamente responder a pergunta: aonde você precisa ir? Essa é a resposta do objetivo. Vou fazer aqui um exemplo bem básico, mas eu acho que é muito claro para a gente entender. Então, por exemplo, o meu objetivo, pensando numa situação assim de localização, né? O meu objetivo é ir na Avenida Brasil, a avenida mais bonita da cidade, encontrar uma pessoa especial. Digamos que o meu objetivo é isso. Então, para onde eu preciso ir? Eu preciso ir na Avenida Brasil. E aí, os KRs, que são os resultados chaves, vão ser o número do apartamento, o número do prédio, que é o caminho que vai mostrar que eu realmente estou chegando perto do meu objetivo. Então, aqui tem alguns exemplos. Aumente a receita de novos negócios, melhorar a experiência do cliente, enfim. Você pode formular os seus objetivos e é recomendável que sempre utilize verbos para iniciar a construção do seu objetivo. Aqui tem alguns exemplos de objetivos informais, divertidos, formais. Isso para você definir vai ser de acordo com a cultura da sua empresa. Então, se lá é um ambiente um pouco mais descontraído, você pode trabalhar na construção de objetivos mais divertidos, mais informais, como dominar o mundo, ser um time top de vendas, cansar o time de vendas, vender mais do que casquinha do Mac, ser mais famoso do que dupla sertaneja, enfim. Ou, se a sua empresa é um pouco mais conservadora, um pouco mais formal, você pode colocar objetivos como aumentar nossos negócios globais e corporativos, satisfazer os clientes da empresa, construir uma grande cultura de encantar clientes, enfim. Então, esses são alguns exemplos aí para vocês se basearem. E como é que eu sei que meus objetivos realmente estão construídos de forma correta? Você precisa responder algumas perguntinhas, como: o objetivo ele é amplo nas perspectivas? Ele é inspirador? Ele ajuda a alcançar os objetivos estratégicos de empresa? Que mais para frente a gente vai conversar sobre isso. Ele está alinhado diretamente ou indiretamente com o propósito da empresa? É um objetivo importante, indispensável? Eu consigo trabalhar esse objetivo dentro do ciclo estabelecido do OKR? Então, respondendo essas perguntas, você vai conseguir entender se você realmente escreveu um objetivo de forma correta. E aí, o que significa, então, resultado-chave? São os principais resultados que melhor definem o seu caminho para alcançar um objetivo.
tá? Então, ele vai responder a seguinte pergunta: como você vai saber que está chegando lá? Né? Pegando aquele exemplo que eu dei no início do objetivo de ir à Avenida Brasil, a avenida mais bonita, encontrar uma pessoa especial. Vamos pensar nisso. Agora, quais seriam os resultados chaves que vai me mostrar que eu sei que eu estou chegando nesse objetivo? Por exemplo, o número do prédio. Então eu vou no número, alcançar o número 3.170, que é o número do prédio. O apartamento fica no 15º andar. Então, chegar ao apartamento no 15º andar. Então, são resultados que vai mostrar que quando eu alcançar esses números, eu estou próximo do meu objetivo. Então, resultados-chave são critérios de sucesso do objetivo, né? Eles têm que ser mensuráveis, eles têm que ter a característica SMART, específico, mensurável, atingível, relevante e temporal, que você possa trabalhar dentro do ciclo estabelecido pelo OKR. E, obrigatoriamente, ele precisa ser quantitativo. Então, tem que ter número. Tem que ter um número que mostre que você realmente evoluiu, que você realmente atingiu aquele valor. E eles devem ser desafiadores, tá? Esse é um dos principais propósitos. Quando eu vou fazer uma implantação, ou quando eu vou para uma empresa que já trabalha com OKR, um dos erros que é assim, muito comum, e eu percebo, é construir KRs no formato de tarefas, ou a maioria no formato de projetos. Eu não recomendo no formato de projetos, e do de tarefa está totalmente errado, tá? Mas por que você não recomenda projetos? Né? Se a gente pesquisar no Google, tem vários exemplos lá de KRs como projetos. Porque o projeto ele pode ser uma iniciativa, ele pode ser uma ação, ele não é exatamente um resultado. Então, vamos supor que você quer implantar na tua empresa um aplicativo de chat para a área de vendas. Esse é um projeto. Mas o KR seria qual é o resultado que você quer gerar com essa implantação, né? Qual que é o fim? Qual é o principal resultado que isso tem que gerar? Então, isso seria um KR, tá? Então, o projeto, na minha opinião, entraria mais como uma iniciativa, como uma ação. Claro que tem algumas empresas que falam, mas isso é extremamente importante, preciso que todo mundo foque realmente nisso, já que o OKR vem para trazer foco. Então, ok, um ou outro, ok, mas tem muitas empresas ainda que colocam muitos OKRs no formato de projetos, e não é o recomendável, ok? Falando um pouco de modelos de OKRs, nós temos dois tipos, o Hoofshot, tá? Que são metas difíceis, mas atingíveis, né? Então, eu sei que aquilo é possível, está dentro de uma realidade, mas não vai ser tão fácil, é algo difícil. E o outro modelo é o Moonshot, que são metas elásticas, que parece impossível. Então, é aquilo que você pensa, nossa, seria incrível se a gente conseguisse isso, mas, assim, é praticamente impossível. E eu sempre incentivo a implantação de alguns OKRs nesse formato. Por quê? Porque, às vezes, a gente acha que não é possível alcançar, mas no meio do caminho, né, a gente começa a perceber que isso pode nos surpreender. Com muito foco, trabalhando em time, trabalhando em equipe, a gente consegue perceber que talvez o impossível não seja tão impossível assim. Às vezes você não consegue atingir 100% do teu KR, mas você atingindo ali os 70% já é algo que evolui muito, sabe? É algo que você já não esperava. Então, tem vários cases aí de OKRs Moonshots, que significa tiro para a lua, que as pessoas, que os colaboradores e empresas geraram resultados, assim, surpreendentes. Então, um bom OKR, ele é escrito da seguinte forma: um objetivo qualitativo,
resultados chaves quantitativos. Aqui eu coloquei alguns exemplos de resultados chaves para vocês analisarem, como crescer 20% em número de clientes, aumentar o percentual da receita recorrente de assinaturas mensais para 85%, ter vendas internacionais de pelo menos 2 milhões, conquistar 70% de market share no período. Então, são exemplos que todos são quantitativos e devem se enquadrar dentro daquelas dois modelos que eu falei, ou é o Hoofshot ou é o Moonshot, certo? E aí nós passamos, então, aqui para resumir essa parte, o OKR bom é eu vou, qualitativo, inspirador, memorável, tá? Que é o objetivo, e será medido, que é como sabemos se estamos chegando lá, pelos KRs, que são quantitativos, são critérios de sucesso que mostram como estamos progredindo. E eles têm que ser números de relevância, incluindo naqueles dois modelos que eu expliquei agora há pouco. E aí, falando sobre iniciativas. Então, nós fechamos agora uma estrutura do que é o OKR, mas não dá para trabalhar o OKR sem trabalhar a parte de iniciativas, que é todo o trabalho que você faz para impulsionar o progresso dos seus resultados chaves. Então, ele responde a seguinte pergunta: o que você fará para chegar lá? Essas respostas são as iniciativas. Então, voltando naquele exemplo que eu dei, que o meu objetivo é ir na Avenida Brasil, a avenida mais bonita da cidade, e encontrar uma pessoa especial. Os resultados chaves são chegar ao número 3.170 do prédio, ao apartamento no 15º andar. Quais seriam as iniciativas? É todo o movimento que eu vou fazer em direção a esse apartamento. E como que eu vou me planejar? Eu vou de carro, eu vou de Uber, eu vou de ônibus, enfim, vai estar frio, não vai estar frio, preciso me organizar, tenho que olhar o tempo. É todo o movimento para que você consiga fazer o seu percurso e atingir o teu resultado e aproveitar o teu objetivo aí de forma satisfatória. Então, esse é o exemplo aí que eu dei, que ele parece bobo, assim, mas acho que dá muita clareza para a gente entender o processo de objetivo, resultados chaves e a parte de iniciativas. Vamos entender que ideias são fáceis e execução é tudo. Essa frase do John Doerr faz total sentido, porque às vezes eu vejo muitas empresas focando na construção do objetivo, na construção dos resultados chaves, mas não trabalha a parte de iniciativas e se perde nisso. E a gente sabe que tem muitas ideias boas, tem muitas ideias importantes, mas o que faz o resultado de fato acontecer é a execução. Então, a gente precisa dar um pouco de peso nessa questão. E essa parte de execução entra uma situação chamada experimentação e erro, né? Experimentações para chegar no resultado. E isso é muito importante, porque quando a gente vai experimentar algo, experimentar uma iniciativa, uma estratégia, algo que a gente pensou diferente, fora da caixa, algo que nunca tentou, existe a possibilidade também de dar errado. E a gente precisa de um ambiente seguro para trabalhar essas falhas, né? Então, os colaboradores, às vezes, ele tem medo da mudança e de experimentar novas ideias, porque sabe que se ocorrer algum erro, serão perseguidos, punidos, enfim, né? Então, eles acabam deixando de, na parte de execução, geração de iniciativas, trabalhar esse conceito, digamos, de startup, né? De experimentação e de erro. Então, dependendo da cultura da empresa, começam a trabalhar OKRs muito quadradinho, aquilo que você já está acostumado, aquelas mesmas ações, mesmas iniciativas, e a proposta do OKR não é isso. A proposta é que você pense fora da caixa, que você trabalhe a experimentação, você trabalha novas ideias, novas oportunidades, pense semanalmente qual é o aprendizado que as suas estratégias que você planejou através das iniciativas geraram. Uma das perguntas
que eu sempre faço quando está atingindo um KR, vamos supor que atingiu lá 70%. A pergunta é, por que você não atingiu os 30%? O que faltou nos 30%? O que podemos aprender nesses 30% que não gerou o resultado? O que você pode levar isso como aprendizado para um novo ciclo? Então, isso é muito importante. Então, durante o processo de implantação, dar essa liberdade, dar essa autonomia para que os colaboradores possam evoluir, né? E todo mundo que evolui, a gente sabe que começa a trazer ideias novas é inovação, e a gente pode ter aí resultados surpreendentes com as inovações que pode surgir aí no nosso time. Tem uma mensagem que o Dr. Michael Ryan, da OMS, né, da Organização Mundial da Saúde, ele declarou esses dias sobre o surto do vírus, né? Ele falou o seguinte: se você precisa estar certo antes de mudar, você nunca vai vencer. O problema é que a sociedade que temos no momento, né, esse momento de pandemia, é que todo mundo tem medo de cometer um erro. E todo mundo tem medo dessa consequência do erro. Mas o maior erro mesmo é não se mexer. O maior erro é ficar paralisado pelo medo do fracasso. Então, o que ele quer dizer com isso? Que a gente precisa aproveitar tudo isso que estamos vivendo, esse novo normal, e tentar identificar oportunidades, né? E tentar, experimentar, estar aberto a isso, se movimentar para novas situações, ok? E aí a gente entra num assunto, e qual a quantidade ideal de OKR, né? Quantos que a gente deve ter, quantos que deve montar durante o processo? De 1 a 3 objetivos por time e de 2 a 5 resultados chaves por objetivo. Nesse momento que estamos em home office, a maioria aí das empresas, eu oriento a ter poucos OKRs, né, por área. Já é o suficiente. Por quê? Eles já estão num momento de insegurança, um momento, assim, de instabilidade. Se você colocar vários OKRs para a pessoa focar, pode ser que ela acabe não focando em nada. Até o Groove, ele fala o seguinte, que quando mais importante é você aprender a dizer não para as coisas importantes, né? E aí você vai saber exatamente ao que você tem que dizer sim, que são as prioridades desse momento, que é os resultados que nós temos que focar, as prioridades emergentes. Então, quanto menos, uma quantidade menor de OKR, melhor vai ser o foco. E aí tem pessoas que trabalham da seguinte forma: teve uma ideia boa, que achou que é importante, vamos transformar isso em OKR. E aí faz com que o principal objetivo de ter foco acaba não tendo tanto foco assim, porque tem uma quantidade de resultados chaves para atingir e acaba se perdendo aí no meio do caminho. Ok? Vou passar aqui para vocês uma estrutura de OKR. Aqui nós temos os objetivos de empresa, que nós chamamos de objetivos estratégicos, que eles estão interligados à missão, ao propósito da empresa. E depois nós temos os objetivos de áreas, de setores. E logo abaixo nós temos os objetivos individuais, que são os objetivos de pessoas. Algumas pessoas me perguntam, o OKR cascateio? E até no livro que eu indiquei, do John Doerr, ele fala sobre isso e ele cascateia o OKR. Mas tem muitos especialistas de OKRs aí que percebem e relatam, e eu também, que não é uma boa cascatear, tá? Como seria esse cascateamento bem básico aqui para vocês entenderem? Eu tenho aqui os objetivos estratégicos que foram formulados pela alta gestão da empresa. Eu pego um KR desse objetivo estratégico, desço para se tornar o objetivo da área. E aí eu pego um KR do objetivo da área e desço para se tornar um objetivo individual. E isso vai um pouco contra a própria metodologia do OKR,
que fala que os objetivos têm que ser qualitativos, têm que ser inspiradores, então não é quantitativo. Então, quando eu faço o cascateamento, eu estou tornando o meu objetivo quantitativo. E o objetivo ser quantitativo não é engajador. Então, hoje, como que eu trabalho para vocês, tanto na implantação, o times home office ou não, da seguinte forma: quando a empresa quer trabalhar com objetivos estratégicos, né, que a maioria acaba trabalhando, principalmente empresas de médio e grande porte, define os OKRs estratégicos, deixa as áreas analisar qual é o caminho, qual é o norte que a empresa traçou, e aí as áreas olham para aquele OKR e definem os seus objetivos e os seus KRs, sem descer automaticamente, ok? Os OKRs individuais, eu não recomendo que você comece a utilizar já no primeiro ciclo. É bacana a empresa ter uma cultura ágil, uma cultura de OKR, e aí depois você vai aumentando, vai colocando novas possibilidades como um OKR individual, certo? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês entenderem um pouquinho. Deixa eu ver se... Aqui. Então, esse aqui é um OKR. O objetivo seria fortalecer a equipe de vendas. Então, um KR seria vender 7 milhões com prospecções. E as iniciativas seriam identificar principais mercados em 3 regiões não exploradas, levantar a lista de principais clientes, participar da feira, identificar oportunidades. Então, eu tenho um objetivo, eu tenho um KR, que esse KR está ligado a esse objetivo, e eu tenho as iniciativas que vai me impulsionar a esse KR. E essas iniciativas que a gente elabora é semanal, tá? Até para você ter, como é um método ágil, você vai colocando iniciativas que você vai fazer dentro aí da semana. E em relação ao ciclo de OKR, nós trabalhamos da seguinte forma: ele pode ser tudo ligado ao propósito e à missão da empresa. Os OKRs estratégicos de empresa é num ciclo anual ou num ciclo semestral. Diante desse momento de pandemia, nesse cenário complicado, incerto, e as pessoas no home office, eu oriento que seja semestral. E aí os OKRs, os táticos diárias, que seja trimestral. Mas nesse cenário, como está muito incerto também, a maioria está trabalhando mensal. E aí, depois disso, um outro ciclo que fazemos semanal é o chamado check-in, que é o momento que a gente pensa no planejamento que a gente fez na semana anterior, né? Verifica quais são os aprendizados que nós tivemos, o quanto evoluiu os nossos resultados chaves e os nossos objetivos, né? A gente atualiza eles e discute o que aprendeu, enfim, né? O que você vai planejar na próxima semana, como que tá o caminho que você está seguindo, né? Começa a ter aquela discussão ali onde levanta oportunidades, dificuldades, soluções para a situação. E aí tem uma situação que a gente não pode esquecer, que o OKR não há espaço para julgamentos, apenas para aprendizados. Então, vocês sabem que eu estou comentando aqui em vários momentos aprendizado. Só que não dá para a gente aprender algo trabalhando diante da experimentação, sabendo que pode ter algumas falhas, alguns erros. Então, não pode surgir julgamentos, né? Porque se começa a surgir julgamentos, isso bloqueia a inovação dos colaboradores. E agora falando dos benefícios dos OKRs no home office, né? Isso tem muitos benefícios. Eu coloquei só os principais aqui, que eu acredito que são os mais aparentes e os que mais fortalece e traz segurança e traz confiança para quem está trabalhando home office. Primeiro é o foco e o comprometimento, né? Então, as pessoas estão dentro lá da sua casa e elas precisam ser pertencentes à estratégia, saber o que realmente elas precisam focar, né? E começar a ter
o seu comprometimento diante disso. Então, por mais que está todo mundo aí preocupado com esse momento difícil que nós estamos vivendo, as empresas, qual é o impacto que tudo isso vai gerar, a maioria das empresas tiveram aí alguns resultados, tiveram que mudar a chave totalmente, até dos seus produtos, enfim, a forma de se comportar. Então, fazer parte desse OKR, saber exatamente quais são as coisas certas, quais são os principais resultados de entrega, né? Isso faz com que aumente o nosso foco e que aumente o comprometimento. Até porque, nesse momento de home office, é complicado você ter todo o controle do que a pessoa está fazendo. Até ela está fora do ambiente dela de trabalho, ela está no momento de adaptação, né, na sua casa, com famílias, com demandas, enfim. Então, você começar como gestor, medir o que o seu colaborador está fazendo no home office a partir de entregas de resultado e não controlando se ele está das 8 às 18 ali, eu acho que facilita e você começa a ter uma compreensão de que realmente o teu time está home office, mas está trabalhando nas coisas certas, né? Está evoluindo, está inovando, está com foco, está com comprometimento. E um segundo benefício seria a transparência, né? Já que eu estou longe da empresa, distância da empresa, né? Quilômetros, às vezes até moro em outras cidades, enfim, como é que eu sei que tudo está acontecendo? Né? A partir da transparência. Os OKRs, eles são públicos. Eu trouxe aqui uma imagem de um organograma para mostrar para vocês como que deve ser essa transparência. Aqui na caixinha alaranjada está o propósito da empresa. Embaixo tem os objetivos, os OKRs estratégicos, em verde, e azulzinho embaixo são os OKRs de áreas. Então, nós temos aqui marketing, comercial, trade, recursos humanos, produção. Então, hoje, dentro da iDash, nós temos um software próprio, né, para poder fazer essa gestão de metas e deixar claro essa transparência. Então, eu estou lá na minha casa, mas eu sei como que todas as áreas da empresa estão se comportando de forma imediata, real, né, via web, enfim. Eu estou acompanhando a evolução. E isso é bacana porque a gente começa também a apoiar as outras áreas, a trabalhar de forma interdependente entre áreas. Tem um tipo de OKRs que eu não comentei lá na parte da estrutura, mas são OKRs chamados compartilhados, que seria o quê? Eu vou montar um OKR onde o objetivo ele tem muito a ver, por exemplo, com a área do comercial e com a área do marketing. E aí eu monto KRs, né, que tem também tudo a ver com a área do comercial, por exemplo, e do marketing. Então, são duas áreas que estão trabalhando ali nos mesmos KRs, trabalhando com o mesmo OKR para atingir um objetivo comum. Então, isso são OKRs compartilhados. Isso é muito bacana porque aumenta ali a interdependência, a colaboração entre as áreas, né? Que isso é muito comum a gente encontrar na empresa, cada área trabalhando aí dentro do seu quadradinho. Então, isso colabora com o alinhamento, tanto entre áreas, né? Tanto na implantação, quando eu focar na parte de implantação, eu vou explicar certinho para vocês como é que a gente faz esse alinhamento, quanto ter a certeza e ter a segurança que aquilo que eu estou trabalhando, os resultados que eu preciso entregar, está alinhado com a estratégia da empresa. A empresa validou, fez esse alinhamento, então tá todo mundo ali bem direcionado, certo em qual caminho tem que seguir. E ter esse alinhamento é extremamente importante, ainda mais você trabalhando no home office. Imagina você lá na sua casa e surge aquele pensamento, será que sabem o que eu estou fazendo aqui? Será que isso que eu estou focando realmente é o que é? Então, essa dúvida gera mais insegurança, gera desmotivação, gera uma série de problemas.
Então, ter esse alinhamento, essa segurança, tanto para o gestor que está com o seu time home office, quanto para o colaborador que está em casa, esse alinhamento é extremamente importante para que ele se engaje cada vez mais. E aí, a colaboração também é um outro benefício que começa a acontecer, né? Estratégia é tarefa de todos. Tem reuniões regulares entre times, por videoconferência, onde, ainda mais quando tem OKRs compartilhados, então são diversas áreas trabalhando dentro do mesmo objetivo. Quando eu consigo entender a evolução das outras áreas, o que eles estão trabalhando, o que eles precisam alcançar, eu posso contribuir com ideias, eu posso contribuir com sugestões, e as outras áreas também. Então, proporcionar um ambiente onde as áreas possam se conversar e trabalhar em cima de diversas estratégias é extremamente importante. E é possível fazer isso online, né? Nós trabalhamos dentro desse formato, fortalecendo os times dentro do formato online mesmo. E isso é muito importante porque gera aí essa confiança, essa segurança para o colaborador. E um outro benefício é o esforço pelo surpreendente, que é a questão que você vai enquadrar os seus OKRs ou no modelo Hookshot ou no modelo Moonshot. Então, ou vai ser difícil ou vai ser impossível. Então, os dois serão desafios e, de repente, você começa a se surpreender com o resultado que começa a gerar. E quando você se surpreende por esse resultado, começa a surgir um empoderamento dentro do colaborador, que aí a motivação começa a ser maior ainda, né? E aí cada ciclo de OKR você vai se desafiando cada vez mais. E por último, o benefício que também gera é a questão da autonomia, que a organização deve promover, principalmente para quem está trabalhando em casa, de ter ideias, que aí entra a parte de experimentação, né? Estar compartilhando isso, sempre aprender com aquilo que foi desenvolvido, com aquele plano traçado. Então, trabalhar essa questão de aprendizado, de crescimento, de desenvolvimento, tem tudo a ver com o OKR, e é extremamente importante para o colaborador, o profissional crescer, né, como profissional, tanto para a empresa também evoluir e tentar novas oportunidades, novas ideias, e se tornar uma empresa aí focada também em inovação. E com tudo isso, a gente começa a promover uma nova cultura, uma cultura ágil dentro da empresa, né? Então, a gente começa a ter colaboradores que estão em casa, mas estão alinhados, que estão ajustados, que estão trabalhando nos mesmos objetivos, com foco nos principais resultados que precisa alcançar, né? Entendendo o que está acontecendo com toda a organização e, principalmente, fazendo parte de tudo isso. Então, essa nova cultura fortalece toda a base. Agora, entrando um pouco nas dicas de implementação de OKR em times remotos, porque vocês podem estar se perguntando, como é que eu faço tudo isso, né, online? Eu trouxe aqui para vocês algumas experiências que nós estamos tendo dentro da empresa, com algumas implantações em times remotos, e que está dando muito certo, né, e praticamente nenhuma diferença do trabalho que a gente desenvolve com times presenciais. Então, eu trouxe aqui para vocês algumas dicas, né? Primeiro, escolha um bom canal, um aplicativo ali para que todos tenham acesso. Ter um bom recurso tecnológico para você poder trabalhar home office é extremamente importante, principalmente para fazer as reuniões, as videoconferências, né? Isso aí é fundamental, que todos tenham acesso a um recurso para conectar todo mundo, mesmo diante de uma situação isolada. Tem um canal de feedback, né? Um via chat, um WhatsApp, grupo da empresa. Se a empresa tiver algum canal interno específico, disponibilizar isso aí para que todos tenham acesso dentro da sua rede, na sua casa.
E aí a gente entra com a parte do treinamento. Começa introduzindo a metodologia do OKR para o seu time, através aí da videoconferência. Normalmente, nós estamos fazendo de 2 a 3 horas, trabalhando todos os conceitos de OKR, propósito, enfim, várias situações que a gente discutiu aqui hoje, mas um pouco mais aprofundado, né, para trazer o time próximo, assim, da metodologia, para que tenha, assim, uma excelente compreensão, né, que compre a ideia, e é muito importante que a alta gestão, né, os proprietários da empresa estejam nesse treinamento, porque eles são os, digamos, os patrocinadores, né? Eles que vão trazer essa ideia. Se eles estão engajados com a metodologia, isso vai refletir nos times também. Faça um cronograma de implantação de cada etapa. Então, tal dia vai ser o treinamento, tal dia vai ser a segunda fase que vai acontecer isso, terceira fase, quanto tempo vai durar, né? Isso é extremamente importante para as pessoas se organizarem. E crie regras para assegurar a participação de todos remotamente. Sempre peço todo mundo com câmera ligada, local silencioso para deixar o som ativado. E aí vocês pensam, meu Deus, o som ativado vai aparecer cachorro latindo, o filho chamando, enfim. Tenta ver com o colaborador para se planejar naquele momento, por isso que é importante o cronograma antecipado, não do dia para a noite, para que ajuste o seu local. Por quê? Porque as pessoas se distraem com qualquer coisa, facilmente. Então, se eu estou com a câmera ligada, né, as pessoas estão me vendo, o meu som está ativado, automaticamente isso prende um pouco mais a atenção da pessoa que está participando ali daquela videoconferência. Se for longo, né, seguir 2 horas, por exemplo, estabeleça um intervalo, coloque qual é o horário desse intervalo para as pessoas, enfim, ir ao banheiro, beber água, algo do tipo. E para quem está gerenciando o processo, conduzindo ali o treinamento, é importante ter um segundo monitor para visualizar o público, tá? Então, essa aqui é a implantação na parte do treinamento, conhecer o método OKR. E aí a gente parte para a segunda fase, que é a fase de implantação. Eu coloquei aqui 2 formatos. Eu utilizo os 2 formatos de acordo com o tipo da empresa, eu tento identificar qual que é o melhor. O primeiro formato aqui é o que mais nós estamos utilizando, que é um brainstorm de ideias. A gente envia antes para os colaboradores irem pensando, e eu coloco ali basicamente 3 perguntinhas bem básicas. Nossos negócios, organização, podem sobreviver à mudança para o nosso futuro imediato? Como a gente está falando aí num cenário de pandemia, então eu foco mais nisso. Caso contrário, o que deve mudar? Isso é possível? Se sim, o que estamos tentando realizar agora? E quais são as oportunidades que você vê para avançar nesse cenário? E no próximo mês? E em 3 meses? Por que eu coloco no próximo mês? A maioria da cadência dos OKRs nesse momento está acontecendo de forma mensal, justamente devido a essa instabilidade, né? Agora a empresa está aberta, pode ser que amanhã feche, enfim. Então tem uma série de situações aí que não dá para a gente prorrogar muito. Mas a maioria das empresas trabalham trimestral, o ciclo de OKR. Mas nesse momento tem muita gente aí trabalhando mensal e está dando muito certo. E quais são as formas mensuráveis de você chegar lá? Então, aqui, individualmente, cada pessoa da sua equipe já começa a trabalhar informações, desenhar cenário, identificar oportunidades e começa a pensar já nessa construção. Ou uma segunda opção seria, né, utilize uma ferramenta SWOT ou um Canvas para analisar esse cenário. Então, uma dessas 2 possibilidades é você conseguir o máximo de informações para poder definir os seus OKRs. E aí, no terceiro momento, que seria a terceira fase, você divide equipes em grupos para discussão. Então, compila todos aqueles dados que vocês levantaram lá, de todos os participantes, compartilha isso, e aí divide equipes em grupos para discussão.
mas como é que eu vou compartilhar, formar grupos online, né? Como que a gente faz isso? Pelo Zoom, o Zoom é bem legal para fazer isso. Ele tem um recurso dentro dele, é um recurso pago, que chama Blackout Room, onde você cria salas privativas. E aí você consegue movimentar as pessoas dentro dessas salas privativas. E todas estarão conectadas a uma reunião principal. Então você monta os grupos, e são várias salas, e as pessoas podem conversar, podem discutir, podem analisar. E um outro recurso muito legal também, que se chama Mural, que eu uso, que eu acho bem bacana, bem funcional. Também é um recurso pago, porém, devido à pandemia, ele está com 90 dias gratuito aí para todo mundo conhecer, acho que vale a pena. Esse recurso é uma página compartilhada, então tem vários post-its, né? Você pode distribuir cada post-it, cada pessoa fica com uma cor de post-it, ou enfim, usa todas as cores, e todos, no mesmo momento, vão colocando as suas observações, vão montando oportunidades que está identificando, que acredita ser mais importante nesse momento, né? E você pode fazer isso em duas situações. Se você for montar os OKRs estratégicos, quem faz isso primeiramente é o time de alta gestão, que é o que vai dar o norte, diretoria, CEO, enfim. Ou se você não for ter os OKRs estratégicos, já for direto para as áreas, então você cria grupos, né, de pessoas que pertencem a determinadas áreas. E aí eles vão colocando quais são os resultados mais importantes que eles acreditam que nós devemos focar nesse momento. E depois você, dentro desse mural, você pode fazer uma votação. E aí você traz todos esses dados, quem é o facilitador, coloca todos os OKRs que surgiram ali dentro, isso se for de área, tá? Se for estratégico, primeiro monta os OKRs estratégicos, depois repassa esses OKRs estratégicos para as áreas, para que elas possam refletir sobre eles e construir os seus OKRs baseado nisso. Ou você monta repassa direto os OKRs de áreas, para cada área discutir o seu, e vai montando o que cada um acha que é importante gerar de resultado. E aí depois você pode fazer uma votação dentro desse mural. Cada um, vamos supor que você coloca lá, cada um tem direito a votar a 3 situações. E aí o sistema automaticamente coloca para você, depois de todo mundo ter votado, quais foram os principais resultados chaves que a equipe inteira, o time inteiro da empresa votou sendo os mais importantes para determinadas áreas. Então, assim, é muito legal. Explicando assim, eu não sei se deu para vocês entenderem bem, mas vale a pena entrar lá e ver exatamente como que funciona. Depois que você construiu os seus OKRs de áreas, compartilhe os OKRs de áreas com as áreas interdependentes. Então, pense um pouquinho, quais são as áreas que eu tenho muita ligação, que eu tenho muita interdependência? Compartilha, troca os seus OKRs, deixam que eles fazem a análise crítica, enfim, se eles acreditam que aquilo é realmente muito importante para esse momento, que está alinhado aos objetivos estratégicos ou ao propósito da empresa. É muito legal receber esse feedback das áreas, né? E isso aumenta também essa colaboração, né? Então, depois que você recebeu essa análise das áreas interdependentes, você volta, revisa os seus OKRs novamente, e aí você formula seus OKRs, validando ali com os seus gestores, com os seus superiores imediatos. Então, tudo isso dá para você fazer dentro do Zoom. Para quem não quer usar o recurso pago, que tem essa modalidade de salas privativas, tem uma outra opção também. Pode ser o Skype ou o Google Meet, enfim. Você cria vários links de reuniões. E aí você já determina qual é o grupo, quais são as pessoas que vai participar daquele link 1, quais são as pessoas que vai participar do link 2, enfim, e abre uma reunião principal e determina um tempo, tá? Determina, vai ter 30 minutos para trabalhar essa discussão e formular os OKRs.
Depois de 30 minutos, todo mundo retorna e entra ali para a reunião principal. Já com o recurso do Zoom, você continua conectado à reunião principal, então não tem essa situação. Mas essa também é uma forma aí de ajudar quem não quer trabalhar com um recurso pago. Então, o Google Meet está liberado e o Skype aí, dependendo do número de pessoas, você consegue trabalhar com esses dois, ok? Então, essas são as dicas aí que eu passo para vocês. E aí, a última etapa é execute os seus OKRs. Semanalmente, faça o check-in. O check-in, o principal objetivo é revisar, discutir e aprender. É isso. Então, antes da reunião do check-in, atualize os seus OKRs no sistema de gestão. E aí tem uma pauta de quem for conduzir ali a reunião de check-in, que é qual é a situação atual do OKR e como estamos indo. Né? O que aprendemos na semana passada a partir das iniciativas e a evolução dos OKRs. E defina os seus novos planos prioritários de iniciativas para a próxima semana. Né? Até para identificar ali se tem ideias de outras pessoas que possam contribuir. Uma outra situação que valida também os OKRs estarem bem integrados à empresa, todo mundo focando nisso, é o gestor sempre estar fazendo esse acompanhamento, não só participando da reunião do check-in, mas também dando aquele feedback, marcando uma reunião rápida ali no início do dia, para dar um feedback, principalmente o feed forward, focar em situações futuras, né? De forma online ali, para que os colaboradores home office se sintam muito próximo da estratégia e tenha esse apoio aí dos superiores. Quais são as empresas que mais fazem a sua gestão de metas e desempenho por OKRs? Eu coloquei algumas empresas aqui no Brasil, né, que todo mundo, a maioria deve conhecer. No mundo são também essas empresas e muitas outras, coloquei aqui algumas com destaque, né? E ferramentas para você fazer a gestão de metas. Isso é fundamental. Tem que ter uma boa ferramenta para que você possa fazer o acompanhamento, deixar todo mundo conectado, né? Compartilhando todas as informações, voltando naquele benefício que eu falei que os OKRs têm que ser transparentes, né? Isso faz com que as pessoas se sintam mais próximo da organização. Mesmo se você estiver trabalhando dentro da empresa, que tem que ser público, mas se você estiver trabalhando home office, você tem que ter acesso a isso a qualquer hora, a qualquer momento que você quiser visualizar como que a empresa está caminhando. Então, uma das opções é o nosso software que nós oferecemos também, para você poder fazer a gestão de OKR. Quem quiser conhecer melhor, é só entrar em contato conosco e solicitar uma demonstração, que ali você tem um parâmetro de como fazer a gestão dos OKRs, a gestão das iniciativas, torná-los públicos, conseguir acompanhar isso de uma forma em tempo real, tá? Mas se você não quer investir também num software específico de OKR, também tem outras formas. Você pode fazer por Excel, uma planilha compartilhada, ou um Trello, que tem até uma visualização, a evolução das metas e também fazer compartilhados, né? Tem essas duas situações aí que pode ajudar como ferramenta aí para fazer a gestão dos OKRs, ok? Para fechar aqui o nosso webinar de hoje, eu trouxe aqui uma fala do Groove, que ele diz o seguinte: os OKRs é isso que a empresa toda vai fazer. Empresas ruins são destruídas pela crise. Empresas boas sobrevivem e empresas excelentes são aprimoradas por elas. Então, nesse momento, a gente precisa se aprimorar. E se as empresas não continuarem a inovar, elas vão morrer. E essa inovação tem muito a ver com o que eu falei para vocês dos OKRs, do momento de experimentação, de trabalhar as falhas, enfim, de gerar toda uma aprendizagem. E o modo conservador de gerir impede a inovação. Então, quando o desempenho é medido, o desempenho melhora. Quando o desempenho é medido e relatado, a taxa de melhoria acelera. Bom, então acho que era isso que eu tinha para compartilhar aí com vocês.
Fui tentando falar rápido até para trazer o máximo de informações. Claro que o KR parece simples, mas ele tem muita informação, tem muita situação ali atrás da implantação que garante o sucesso dos OKRs. Eu vejo muitas empresas ali só definindo com a equipe o que é o OKR, o que é o objetivo, o que é o resultado-chave, e aí fala, bom, cada um agora formula o seu. E não é bem assim. Então, existe uma série de situações que a gente tem que se atentar, que a gente tem que trabalhar ali para que realmente o OKR seja implantado de forma correta. Né? Bom, agora fico aí com o Rodrigo. Gostaria de saber se tem aí alguma pergunta. Desde já eu agradeço todo mundo pela participação. No final aí de junho, nós teremos um treinamento online. Esse treinamento é de 8 horas, dividido 2 horas por dia, onde eu vou trazer todo o conceito de como você identificar o propósito da sua empresa, vários cases, várias atividades, onde eu tenho ali a oportunidade e tempo para me aprofundar e fazer com que vocês se tornem aptos para tanto implantar o OKR na tua empresa, mas também como talvez revisar, redefinir, né, mudar aí algumas situações quem já trabalha com o OKR, ok? Se tiverem alguma dúvida, esses são nossos contatos da empresa, pode falar tanto direto com a IDEST quanto com a Linha IT, né? Nas duas empresas fica à disposição para responder aí qualquer dúvida, qualquer interesse, enfim, qualquer situação que possa surgir, ok?